Olá, bem-vindos ao Eletronicano. Eu sou o professor Ronaldo. Esse é o 7º vídeo do nosso curso de projetos de PCB nível básico. No vídeo anterior eu mostrei para vocês as ferramentas de edição de PCB, entendemos o que são camadas numa placa de circuito impresso e como elas são trabalhadas aqui nesse editor de PCB. Inclusive já desenhamos o contorno da nossa placa. Hoje faremos o posicionamento dos componentes da nossa placa. Mas antes de a gente posicionar os componentes na placa, a gente tem que pensar nas restrições que a placa vai ter. Sempre que a gente começa a fazer um projeto de PCB, a gente tem que imaginar que essa placa vai ser colocada em algum lugar. De alguma forma essa placa vai ter que ser fixada. Um modo mais comum de fazer fixação de placa é através de furos. Então, na pior das hipóteses, a sua placa vai ficar presa numa caixinha ali por parafusos. Ou não. Às vezes sua placa não vai ficar presa em nada, você só vai colocar alguns pezinhos nela, aqueles pezinhos de borracha, e vai apoiar a placa em algum lugar. Isso também é possível. Mas em geral são utilizadas duas soluções: ou furos ou trilhos. A placa às vezes ela entra num trilho dependendo do tipo de projeto que você está fazendo. E nem sempre a placa vai ser uma placa retangular, bonitinha igual a essa. Às vezes a placa precisa ter um recorte, às vezes essa linha tem que ser redonda. Tudo depende de onde você vai colocar sua placa. Esse é o momento onde você tem que fazer todas as definições de restrições mecânicas da placa. E isso não pode ser feito só por você. Se você está fazendo um projeto na escola, tudo bem, provavelmente é um TCC onde você e o seu grupo ali, que são todos da mesma área, estão definindo tudo em relação ao projeto. Aí vocês vão definir também as restrições mecânicas. Agora, se você está fazendo um produto, provavelmente você está trabalhando numa empresa onde tem um departamento mecânico. E o desenvolvimento da placa de circuito impresso, ela está totalmente ligada ao desenvolvimento mecânico. Porque alguém está trabalhando numa caixa ou algo do tipo, onde essa placa precisa estar lá dentro. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Os cuidados em relação aos furos, o trilho, caso ele exista, a altura de componentes. Às vezes essa caixa ela tem, sei lá, a parte central um pouco maior e a parte do meio um pouco menor, parecendo aqueles cases de CLP, por exemplo. Então temos que tomar todos esses cuidados agora. A gente tem que, antes de posicionar os componentes, fazer a definição de todas as restrições mecânicas que a nossa placa vai ter. Nesse caso aqui, eu vou fixar essa placa através de furos. Então eu vou colocar 4 furos nessa placa. Eu vou vir aqui na ferramenta Hole. Vou trazer um furo aqui para a placa, vou posicioná-lo, dou um ESC e agora a gente vai editar esse furo aqui. Então vou selecionar ele aqui, botão direito, propriedades. Primeira coisa é definir o tamanho desse furo. Esse furo aqui vai ser um furo de 3.2 milímetros. Por que 3.2? A ideia vai ser fixar ele com parafusos de 3 milímetros. Então ele tem que ser um pouco maior do que 3. Pronto, agora já tem um furo um pouco maior. E o segundo passo é determinar a posição onde eu vou fixar ele. Eu vou deixar o centro do furo a 5 milímetros das bordas. Para isso a gente vai utilizar as coordenadas x e y. Eu sei que essa minha linha aqui em cima, ó, ela está no eixo y na posição 50. Então eu vou vir nesse cara aqui, no eixo y eu vou colocar ele na posição 45. A linha vertical, no x, ela está em 0. Então aqui o nosso vai ficar em 5. Pronto, essa vai ser a posição do furo e eu vou replicar isso aqui nos 4 cantos da placa. Eu vou copiar esse furo então, ferramenta copy, vou copiar ele 4 vezes e vou posicionar os 4 furos usando as coordenadas. Sempre para fazer essa fixação mecânica, utilize as coordenadas e tente trabalhar com números desse tipo, 5 milímetros. Se você posicionar na mão, você vai ver que a posição desse furo aqui, ó, 4,492, 3,598 são números muito quebrados. Não faz sentido a gente trabalhar com números desse tipo, sendo que a gente tem ferramenta de posicionamento cartesiano. Então vamos utilizá-lo. Esse aqui vai ficar no ponto 5 e 5. Esse aqui fica em 5 e 115. E o último vai ficar em 45 e 115. 115 aqui no X, 45 aqui no Y. Além disso, eu vou criar aqui uma área onde eu não vou fazer trilhas nessa placa. É uma zona de segurança que eu vou determinar. Eu não quero, por exemplo, que tenha trilhas após o posicionamento dos. Então eu vou mudar de layer aqui. E eu vou utilizar esse layer Ref. É um layer só para a gente colocar algumas informações. E vou utilizar a ferramenta Line para fazer algumas linhas aqui. Vou deixar essa linha bem fininha, que eu não preciso dessa linha muito grossa aqui. Vou deixar uma linha 1 milímetro. E inclusive vou deixar ela tracejada, só para ficar claro que isso aqui é uma delimitação. Essa é só uma referência mesmo, não vou depois imprimir essa linha em lugar nenhum. Então eu vou fazer a linha aqui,
fazer 4 e posiciono ela através do plano cartesiano também. Então a primeira linha ela está 5, 45, 5 e 5. A próxima linha aqui que está na horizontal, no X ela vai de 5 até 115 e no Y ela vai ficar sempre em 5. Próxima linha aqui na vertical, no Y ela vai de 115 até 115 e no Y vai de 5 até 45. E a última linha que no X ela vai de 5 a 115 e no Y ela está em 45 o tempo inteiro. Essa minha delimitação aqui é porque eu não quero cobre então nas bordas da placa. Talvez eu até tenha restringido demais aqui. Se eu achar que é muito, depois a gente pode diminuir. Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha um padrão de não ter trilhas a 2 mm da borda da placa. Aqui eu deixei a 5 mm da borda da placa. Então a gente fez aqui todas as restrições mecânicas da nossa placa. Estou considerando que não vou ter nenhuma restrição de altura, tá? Caso você tenha restrições de altura, você tem que tomar cuidado com os componentes mais altos. Por exemplo, os capacitores aqui, que são componentes altos. Agora eu posso começar a fazer realmente o placement desse projeto. Então eu vou posicionar agora os componentes. Vou começar pelos conectores dos sensores. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta Move e vou selecionar primeiro o conector que vai para o emissor IR. Aqui para selecionar a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Como eu tenho muita coisa junto, eu vou ter que estar mais próximo do componente para poder selecionar ele. Então a gente vai tentar pegar pela referência. Aquele mesmo xizinho que a gente viu que tinha lá no esquema elétrico, aqui também tem, ó. Dentro do resistor, por exemplo, tem o X aqui. Eu tenho que encontrar esse X aqui no conector também. Ele está bem aqui no meio, ó. Pronto, peguei o componente e agora eu vou arrastar ele para a posição que eu quero. Eu vou querer que esse conector aqui fique bem no começo da placa e na posição vertical. Então eu cliquei com o botão direito e vou deixar ele aqui, bem no início. Perto dele eu vou querer os dois fototransistores, um de cada lado. Então eu vou deixar o fototransistor 2 aqui em cima e o fototransistor 1 embaixo. Aqui eu estou posicionando no olho mesmo. Se você quiser que fique exatamente no centro, você vai lá, seleciona o componente, vem em propriedades e você consegue colocar exatamente aqui no centro. Nossa placa tem 50 de altura. Se eu colocar ele aqui então em 25, ele vai ficar exatamente no meio. Posso fazer isso também. Toma cuidado que se você fizer esse posicionamento desse jeito, ele não vai encaixar exatamente no grid de 2.54. Então a trilha pode ser que não saia exatamente bem do meio. Mas para conectores eu não vejo problema. Componentes eu não posicionaria desse jeito. Se você quiser posicionar componentes desse jeito, esteja com o seu grid configurado em mils e trabalhe sempre em mils. Como aqui são apenas conectores, eu vou posicionar desse jeito também. Então, eu coloquei o outro ali em 17,5, bem parecido. Então ele ficou 7,5 para baixo. Esse aqui vai ficar em 32,5. No extremo oposto da placa, eu vou posicionar os motores. Então eu vou pegar aqui o motor 1 e vou colocar lá na frente, do outro lado da placa. E o motor 2 também. Só para ficar alinhado com os conectores lá da frente, eu vou deixar nas mesmas posições. Então 17.2.5. Na posição aqui 114. 114 foi muito, né? Ele passou um pouco do limite que a gente tinha estabelecido. Então eu vou colocar 113.5. 113.5. Legal. E a mesma coisa o outro. 113.5. 32.5. Vou até alinhar esses conectores aqui que a gente não tinha alinhado eles no eixo X, né? Vou deixar todos aqui em posição 6.5. Professor, preciso alinhar? Tem que ser tudo exatamente nessas posições que você está colocando? Não. Isso aqui é só preciosismo meu, isso aqui é uma questão mais estética do que qualquer outra coisa. Você pode ter sim uma restrição mecânica em relação a isso. Se você tiver, quem vai te passar isso é o responsável pela parte mecânica do seu projeto. Por que eu comecei posicionando aqui os conectores? Porque eu quis posicionar primeiro os extremos da placa. Então eu posicionei a parte de entrada da placa, que são os sensores infravermelho, e a parte de saída da placa, que são os motores. Basicamente, a gente fez aquele fluxo que tem dentro do nosso esquema elétrico, né? Nosso circuito começa aqui com os sensores infravermelhos, os sinais percorrem todos os amplificadores operacionais e saem lá nos dois motores. Agora eu posso inclusive utilizar o esquema elétrico para ajudar a gente no posicionamento. Se você tiver com a tela dividida, eu não vou dividir a tela aqui porque fica com pouco espaço. Se você estiver trabalhando com dois monitores, que é o que eu trabalho normalmente, você poderia vir aqui,
selecionar um componente, por exemplo, o transistor T1, dar um show nele, e quando a gente for lá na placa, a gente vai ver que ele está destacado. Na troca de um software por outro, ele acaba não destacando. Mas se eu sei que ele é o T1, eu posso fazer o seguinte, aqui em cima tem uma linha de comando, eu posso dar um comando aqui. Então se eu der o comando show T1, olha o que acontece. Ele destaca aquele componente que a gente queria. E aí é só vir aqui, pegar ele e levar para onde eu quero. Então o T1 eu sei que ele vai ficar perto do motor 1. Se o T1 é perto do motor 1, eu posso colocar o T2 perto do motor 2. Veja que ele vai trazendo as nets, né? Então ele vai mostrando quais componentes que devem estar ali perto. Então agora, por exemplo, eu quero o diodo D1. O D1 eu sei que está lá perto do motor 1 e o D2 perto do motor 2. Os diodos D1 e D2 estão aqui em cima. Então eu vou posicionar agora D1 lá perto do motor 1. Você pode ficar um pouco preocupado aqui com esses nomes que estão um tampando o outro. Isso aqui até atrapalha um pouco a gente nesse momento. Se isso aqui estiver te atrapalhando, você pode até vir aqui e desabilitar. Por exemplo, eu vou desabilitar os layers de valores aqui, ó, o T-values e o B-values. Vou deixar os nomes, porque a gente vai precisar, né? D1, JP5 e tal. Na hora de rotear, a gente pode até tirar. Agora eu vou pegar ali o D2 e vou colocar ele uma posição parecida ali, só que referente ao motor 2. O zoom aqui eu estou usando sempre pelo scroll do mouse, tá? É mais fácil do que a gente ficar usando a ferramenta lá em cima de zoom. Toma cuidado de fazer o posicionamento, eu estou colocando já o diodo exatamente na posição que ele vai ser ligado aqui no meu conector. Você está vendo que dentro do diodo tem aqui embaixo, ó, nesse pino, um V+. E esse mesmo V+, está aqui no conector. Ou seja, é a mesma net que está aqui. Ó. Se eu fizer aqui ó, um show V+, olha o que acontece. Ele mostra todas as trilhas que estão com a net V+. Então eu até consigo posicionar um pouco. Então, todas essas que estão em azul, todos os pontos que estão no V+. V+, é a alimentação da placa, né? Então realmente vai aparecer bastante aqui na nossa placa. De volta no esquemático, vamos olhar quem mais está aqui perto. Ó, o IC4 é um componente que está perto dos dois. Então a gente pode pegar o IC4, que é um desses amplificadores operacionais aqui, ó, IC4, e já levar ele lá para perto dos motores. Vai ficar mais ou menos aqui no meio. Se for o caso, depois a gente pode mudar. Isso aqui não é fechado, não é extremamente fixo, tá? A gente pode mudar de acordo com essa necessidade depois. E faltam só alguns resistores e os potenciômetros aqui, né? Eu tenho dois potenciômetros, o potenciômetro R22 e R23, os conectores R24, R25, R26 e R27. Então vamos pegar eles. Potenciômetros 22, que ele é do M1. Vou deixar ele mais ou menos posicionado aqui perto do M1. Posso até tentar girar esse componente aqui, ó, vai ficar mais fácil. Deixar ele aqui. Esse potenciômetro fica aqui. E o outro potenciômetro provavelmente vai ficar do outro lado, do R23. E vou até deixar eles simétricos aqui. E além disso eu tenho os resistores R24, 25, 26 e 27. São todos esses caras, levando cada um deles lá para o seu lugar. O R24 está aqui mais perto do potenciômetro R22, o R25 está aqui mais perto do potenciômetro R23, R26 está entre o R4 e o transistor T1, então eu posso posicionar aqui e até mudar a posição do resistor anterior. Se eu pegar esse resistor R24 e girar ele aqui, ó, ele já vai ficar alinhadinho os dois pinos aqui com o mesmo sinal. A gente já vai facilitando nosso trabalho de roteamento, que é depois desenhar as trilhas que vão substituir essas nets. Então, quanto menos cruzamento essas trilhas tiverem, mais fácil vai ser para a gente. E a gente vai ajustando o posicionamento, não tem problema nenhum. Então, eu vou mudar esse resistor aqui um pouquinho para baixo. Estou achando que ele vai ter que mexer nesses limites depois que eu limitei demais, mas vamos tentar. Ó, coloca esse resistor para cá. Aqui a gente também pode mudar, faz mais sentido esse aqui ficar em cima e o R27 ficar aqui embaixo, porque o ponto que ele vai ser conectado já está aqui embaixo. Esse cara vem para cá assim. Acho que nesse circuito era só isso, certo?
Pronto, agora todos os componentes estão aqui na posição. Essas posições não são definitivas, mas pelo menos a gente tem uma boa noção de onde os componentes têm que estar. Não faria sentido, por exemplo, eu ter esse R29 aqui perto no começo da placa, sendo que a trilha dele vai lá para o outro lado. Um bom posicionamento vai facilitar muito o roteamento, que é o que a gente vai ver a partir do próximo vídeo.